A homossexualidade já foi discutida como pecado, já foi discutida como crime e está sendo discutida como doença mental, né? Como um problema, uma aflição. Então, como as pessoas estão aflitas com a sua opção sexual, sua orientação sexual, elas resolveram, elas têm um problema. Então, elas precisam ir ao psicólogo, que lá ele vai tratar desse mal, né? Sabe que nos Estados Unidos tem uma entidade que chama Caminho da Restauração. Ela começou com o nome de uma outra entidade, chamava Amor em Ação. E o que fazia Amor em Ação? Ela convertia as pessoas nesse descaminho. Isso. Né? E ela convertia. Fazia inclusive isso com crianças. Eu não estou falando de 1916, não. Eu estou falando do século XXI, tá? E ela levava as crianças para um acampamento que ficavam lá dias e mais dias para que elas reencaminhassem a sua vida sexual. Crianças. Depois começou a dar uma confusão e proibiram as crianças e durou 30 anos com o nome de Amor em Ação. Depois virou Caminho da Restauração. O dado curioso dessa entidade é que o líder, um dos líderes dessa entidade, depois de 30 anos, ele deixou a entidade e assumiu um relacionamento gay. E ele assumiu o relacionamento gay e disse o seguinte: em 30 anos de trabalho, eu não vi um único caso de conversão. E ele era o exemplo vivo disso, né? Ele era o responsável pelas conversões. Referência, seguido por muitos. Seguidos por muitos e tal. Aí o que fez o Congresso americano? O Congresso americano passou uma lei proibindo, não a cura gay. Ele não está proibindo ninguém de fazer nada. Ele disse o seguinte: ninguém pode cobrar por isto. Porque isso é uma agressão ao consumidor, porque é uma fraude. É lógico. Se é uma fraude, tem que tratar isso como se fosse uma fraude com o consumidor. Você está oferecendo um serviço que não está disponível. Veja, você não pode desconhecer que algumas pessoas ficam aflitas com a sua condição. Por que elas ficam aflitas? Porque se elas pudessem escolher, elas não iriam enfrentar a sociedade, o preconceito, para adotar o caminho mais difícil. Elas adotariam o caminho mais fácil. Então, vamos imaginar, isso é uma doença, então tem cura, vamos curar, né? É uma fraude você falar em doença, é uma fraude você falar em crime, é uma fraude você falar em pecado, é um absurdo falar. Agora, por que você vai proibir alguém que está aflito de procurar uma terapia para tentar enfrentar a sua aflição? E se o terapeuta diz, eu posso te curar, e cobra por isso, é uma fraude. Se ele não cobra por isso, para que ele vai perder o tempo dele? Porque ele está, na verdade, tomando dinheiro de gente. A lei americana diz o seguinte: ninguém pode cobrar por isso e ninguém pode fazer propaganda disso. Agora, quer oferecer o serviço? Oferece. E aí tem um problema a decisão do Supremo Tribunal Federal. Tem um problema. Por que proibir? Por que não vai neste caminho da legislação americana, que, aliás, deveria ser resolvida no Congresso Nacional e não no Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal, qual vai ser a próxima discussão dele? Proibir aquelas pessoas que dizem, traga o seu amor ou o seu dinheiro de volta? Porque também é uma fraude. Então agora o Supremo Tribunal Federal vai proibir todas as fraudes. Então como que você proíbe um fraudador de fraudar? É absurdo. Quer dizer, você diz o seguinte: aquele psicólogo que oferece um serviço e vai alguém lá procurar, ele está proibido de fazer isso. Por que ele está proibido? Você tem que dizer o seguinte: se há um serviço pelo qual ele cobra, ele não pode cobrar. Se há um serviço pelo qual ele faz propaganda porque quer cobrar, não pode também. Agora, proibir. Se for a igreja, pode. Por que o Supremo Tribunal Federal não proíbe as igrejas de fazerem isso? Porque as igrejas prometem, várias igrejas prometem isso. Quantos e quantos testemunhos não são dados em certas igrejas em que o sujeito diz ter sido curado por uma doença que você nem sabe se ele teve? Claro. Aí ele vai lá e diz, fui curado. É uma fraude dizer que foi curado. Mas o Supremo Tribunal Federal não faz nada, porque não quer se meter com as igrejas. É um perigo se meter com as igrejas. Sei lá o que eles podem fazer contra o Supremo.
podem ficar rezando no super... Vai ser um problema. A Carmen Lúcia não quer. Então ela vai nessa meia dúzia de malandros que oferecem um serviço que não existe. Deixa os caras. Ninguém é obrigado a procurar. O que você não pode é permitir que se cobre por isso. Porque aí é uma fraude ao consumidor. Você não pode permitir. Como não pode permitir cura milagrosa também. Do tipo um médico que cobra para operar alguém de forma anticientífica. Se cobrar, é fraude. É disso que se trata. Então tá errado, não tem que se meter nisso. Agora, o Congresso Nacional podia copiar a ideia do Congresso americano e dizer, ninguém pode cobrar por isso. Pronto, quer dar o serviço? Oferece, mas não pode cobrar por isso.